Basicamente, a gente tem dois níveis de linguagem, alto nível e baixo nível. Alto nível e baixo nível. A linguagem de alto nível é a linguagem que os humanos entendem. Ela é mais fácil de assimilar, de desenvolver, até analisar. Porque a gente consegue subentender a informação, mesmo que ela não esteja implícita. Por exemplo, se você fala, se a gente fala, se você dá um comando para um outro humano, fala assim, ó, compra pão na padaria para mim, o cara já entende que ele pega o dinheiro, ele vai lá comprar o pão, ele vai até lá, compra, traz de volta, tudo numa boa. Já na linguagem de baixo nível, o entendimento não é óbvio, porque a sintaxe é a nível de máquina, ou seja, toda informação tem que ser detalhada para o comando ser executado corretamente. Como assim? Simples. Simples não, mas é o seguinte. Se você dá o mesmo comando, vai comprar pão, para uma máquina, você tem que detalhar. Põe o pé na frente do outro pé, vai até a porta, abre a porta, dá tantos passos, vira na rua, chega na padaria, entra, dá tantos passos, vira, pega o negócio. Você tem que detalhar, tá entendendo? É como não, ela não pensa, ela não entende. Então é isso que acontece. Um outro aspecto da linguagem de baixo nível é que o entendimento não é a linguagem ela é específica demais. Quando você desenvolve em Assembly, a gente está falando de desenvolvimento para um hardware específico. Então a gente tem que ter um conhecimento profundo dessa arquitetura que a gente está trabalhando. Pô, vocês devem estar pensando aí então, né? Então o Assembly é primitivo pra caramba, é restrito demais. E eu falo que é mesmo. É restrito mesmo. Em Assembly não tem estrutura de repetição, nem laço igual a gente conhece. Isso, entre outros fatores, contribui bastante para a limitação dessa linguagem. Eu vou contar um pouquinho da história aqui para vocês, para vocês entenderem um pouquinho de onde veio e esse tal desse Assembly. O Assembly surgiu no pós-guerra, em plena primeira geração dos computadores, a era do ENIAC, do EDVEC, do EDSEC e aqueles outros supercomputadores de válvulas gigantes. Eu vou deixar passando aqui um vídeo para vocês do ENIAC enquanto eu falo. Para simplificar, nessa época não existia microprocessador, né, gente? Então, programar naquela época era um processo bem braçal. Tipo, o cara tirava a válvula e colocava a válvula o dia inteiro. Para simplificar esse processo, os caras começaram a fazer esquemas do tipo, esquema mesmo, desenhar, do tipo, essa luz aqui fica acesa, essa aqui fica apagada, essa aqui acesa também. Só abrir um parênteses, né? Como algumas pessoas aí mais geeks, os geeks aí devem saber, foi nessa época que surgiu o termo bug, né? Porque alguns cálculos desses computadores aconteciam, o resultado retornava errado, porque uma luz que tinha que estar acesa, tinha que estar apagada, por causa desses mosquitos, esses insetos kamikazes aí, morrendo em cima das luzes e deixando elas apagadas. Mas voltando aqui, os programadores da época passaram a apresentar como número 1 a válvula ativa e como número 0 a válvula desativada, para simplificar esses esquemas. Dessa forma, os caras podiam escrever programas só com 0 e 1. Isso a gente chamava de notação binária. Até hoje é chamado de notação binária. Tipo esse aqui, ó, tipo esse programa aqui, ó. Essa linguagem que surgiu era chamada de linguagem de máquina. E obviamente, né, só o computador era capaz de entender ela, e esses alucinados por computação da época. Mesmo com o uso do sistema binário para representar essas instruções, a leitura, a depuração era bem complicado. Aí surgiu o nosso glorioso Assembly, que nada mais é do que transformar essas instruções binárias em uma linguagem que a gente entende de maneira mais fácil. Dessa forma, esse código aqui vira esse aqui. O primeiro cara a usar Assembly foi um cientista da computação inglês, que o nome dele era Maurice Vincent Wilks. Hoje em dia ele é conhecido como Sir Wilks na Inglaterra, né? Esse cara era foda, cara. Ele era tão foda que ele pegou o projeto do EDVEC, o computador de von Neumann, e ele leu em uma noite e devolveu o projeto pro cara, porque não existia Xerox, nem nada para copiar naquela época, e o projeto era extenso. E ele construiu, com base no que ele leu em uma noite, um projeto para um dos primeiros computadores do Reino Unido, o EDSEC, esse aqui, ó. Ainda assim, tinha um trabalho manual de Hércules
que era fazer a tradução de um programa em Assembly para a linguagem de máquina. E aí o que os caras fizeram? Eu que não vou fazer isso nem ferrando, eu vou pôr um computador para fazer para mim. Foi aí que em 1948, outro cara doido, o Nathaniel Rochester, que trabalhava para a IBM na época, ele desenvolveu um computador para fazer esse trabalho chato. Esse computador é o IBM 701 Computer. Ele é o nosso primeiro assembler da história, galera. O assembler, o que o assembler faz? Hoje em dia ele faz assim, antigamente era de forma mais simples, mas hoje ele faz assim. Ele pega o arquivo com o código, descodifica ele, traduz para a linguagem que a máquina vai entender, aponta os erros, ele debuga o código e ele executa o programa. A gente tem hoje exemplos de montadores, né, esses assemblers no mercado, como o Microsoft MASM, que é pago, que é proprietário, né, o NetWide Assembler, o NASM, né, o Flat Assembler, ou FASM. O link, eu vou botar o link aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada no projeto dos caras, eu acho que vale a pena. Só um detalhe importante, galera. Assembler converte o código simbólico para o código de máquina. Portanto, Assembler é uma coisa, Assembly é outra. Eu vi muitos sites e artigos aí na internet falando, citando a linguagem como Assembler. Tá errado, tá errado. Eu li livros de Tannenbaum, eu li artigos de acadêmicos que eles citam inclusive esse erro recorrente. Na linguagem Assembly não existe variável igual a gente conhece, não. Existem registradores dentro do processador. Aí você vira para mim e fala, e daí? E daí que, como eu falei no início, não existe laço, não existe estrutura de repetição. Tudo é feito na raça. Não existe do, não existe for, while, nada disso. É tudo feito na tora. Eu vou deixar aqui a definição de registrador, para quem não sabe o que é um registrador, só para ficar mais fácil, só para esclarecer um pouquinho aqui. Você deve estar pensando em que hoje em dia ninguém desenvolve, né, em Assembly, né? Pô, se eu vou usar Assembly para quê? Se eu estou programando em Java? Sei lá, o que vocês vão pensar, né? Mas, apesar de ser uma linguagem difícil de assimilar pra caramba, Assembly ainda é bastante usado no desenvolvimento de softwares que precisam de um contato profundo com a máquina, tipo o driver de dispositivo, firmware. Esses são dois exemplos. Outros, tem roteador, switch, microcontrolador, algumas impressoras. Esses dispositivos que usam o sistema operacional básico, eles precisam do máximo de eficiência do hardware e também usam Assembly. Eles são muito baseados, eles usam uma programação pesada em Assembly para ter a eficiência que os fabricantes desejam. Então, galera, é isso aí. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Eu vou deixar aqui no final uma foto de um programa comentado em Assembly e o mesmo programa feito em C++, para vocês possam fazer uma comparação aí. Obviamente, o programa não foi feito por mim, porque eu não dei conta de fazer um programinha em Assembly, mesmo que simples, eu achei bem complexo. Mas, a título de comparação aí, acho que é legal deixar a foto aí no final. Vale a intenção, né? Então é isso aí.